O Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Márcio Gualberto. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre a necessidade de dar melhores condições para os agentes da segurança pública do nosso estado. E o senhor é membro da Comissão de Segurança aqui da Alerj e um dos temas que estão sendo discutidos na comissão diz respeito à expulsão de alguns policiais das corporações e a comissão está pedindo a revisão de alguns desses processos. Por quê? Então, porque nós entendemos que o processo de expulsão não pode se tornar uma indústria da expulsão. Que nós precisamos de critérios objetivos e justos. Os maus policiais que sejam expulsos mesmo. Ninguém... Isso é ponto comum dentro daquela comissão. Mas existem alguns casos que precisam ser revistos. E é justamente sobre esses casos que precisam ser revistos que nós estamos dando início a um debruçamento. Tá? Se ao final dessa revisão o entendimento for de que a expulsão foi necessária, foi justa, foi legal, não haverá nenhum problema. Mas era um tema que precisa ser enfrentado. E precisava ser enfrentado por pessoas, por deputados, que não têm nenhum tipo de mancha na sua ficha. Então, nós estamos muito tranquilos. O presidente da comissão é o deputado delegado Carlos Augusto, que tem conduzido a comissão de segurança com maestria, auxiliado pelo vice, o deputado Coronel Salema. Então, um da Polícia Civil, um da Polícia Militar e... assim, ajudados por todos os outros membros, né, inclusive eu, eles estão enfrentando temas que são considerados polêmicos, mas que precisam ser tratados. O parlamento é para isso. O parlamento não pode ter medo de tratar de nenhum tema, por mais polêmico que seja. Nós devemos temer sermos injustos, desonestos, né? Ter um péssimo caráter. Isso sim nós devemos temer. Mas tratar desses temas, em hipótese alguma. E é isso que nós estamos fazendo. Há indícios de que algumas dessas expulsões possam ter sido arbitrárias, decididas sem atender, por exemplo, a critérios de ampla defesa dos acusados? Isso, tem indícios. Apesar de estar muito no início, né, como eu disse agora anteriormente, nós ainda estamos na fase inicial de enfrentamento dessas realidades, mas é claro que isso não surge da nossa cabeça, nós estávamos assim um dia reunidos, não. Foram temas que nos foram tratados. Houve essa demanda, né? Nos trouxeram essa demanda, essas reivindicações, e nós fizemos, então, uma audiência pública. E a partir do que sair dessa discussão, o resultado vai ser levado para o governador? O resultado será levado para todas as instâncias que precisam ser comunicadas. Então, todas as autoridades envolvidas serão comunicadas. Judiciário, Ministério Público... Caso essa pessoa esteja sendo atendida, a Defensoria Pública, OAB, enfim, todos serão comunicados para que, né, não tenha nenhum tipo de ilegalidade ou de imoralidade também. Nós estamos preocupados não somente com a questão legal, mas com a questão moral também. Então, tudo isso será conduzido da melhor maneira possível. Está sendo conduzido, mas ainda está no início. Uma outra proposta do senhor que está sendo discutida aqui na casa fala da questão das carteirinhas dos estudantes que permitem, né, a meia entrada desses alunos em teatros, shows, a lei da meia entrada. Pela lei que está em vigor agora, esses estudantes podem conseguir a carteirinha junto à instituição de ensino, que é aquela carteirinha básica ou um documento da instituição atestando que ele realmente está matriculado regularmente, ou algum documento e uma carteirinha de alguma associação de estudantes, né, como a UBS, a UNE. E o senhor, junto com a deputada Alana Passos e o deputado Anderson Moraes, tem um projeto para que não seja mais necessário esse documento dessas associações e bastaria, a partir de então, só o documento da escola, da instituição de ensino. De que maneira isso melhora esse processo, essa rotina, esse dia a dia dos estudantes? É porque, veja, a finalidade é facilitar a vida do estudante. Toda vez que nós temos intermediários, o processo fica mais custoso,
e muito mais burocrático. Bom, se a carteirinha é para facilitar a vida do estudante, para que intermediários? O estudante, por si mesmo, ainda tem como comprovar que ele está devidamente e regularmente matriculado numa escola. Então, por si mesmo, ele vai e dá entrada nesse documento que facilita que ele acesse teatros, cinemas, pagando um valor reduzido. Então, é isso. A nossa intenção é facilitar. Mas então essas associações, essas uniões de estudantes não poderiam mais emitir esses documentos? Eu acho que até poderiam emitir, mas aí ficaria facultado ao aluno, como que eu poderia falar? Ficaria facultado ao aluno ele solicitar a essas entidades ou não, para que ele obtivesse essa carteirinha de meia entrada. Então, seria mais uma saída, mais uma oportunidade que o estudante teria de optar por aquilo que ele quer. O que não dá é para nós termos essas entidades de forma hegemônica, sabe? E alguns alunos falaram para nós, porque isso também nós fomos provocados a agir, que isso tornava esse documento mais caro, mais custoso, mais trabalhoso, porque eles não poderiam ir direto. Porque o da escola não tem custo e os outros têm. Deputado, agora vamos entrar em mais um tema polêmico do seu mandato. O senhor é um homem religioso, né? E uma das suas defesas é contra o aborto. A gente sabe que o aborto se tornou um problema também de saúde pública no país todo. Muitas mulheres acabam vindo até a óbito, fazendo aborto em clínicas clandestinas, tem situações muito graves. Como, então, solucionar essa questão, né, de impedir o aborto, mas dar condições a essas mulheres que não se veem tendo um filho naquele momento? Então, o aborto ele não pode ser usado para resolver mazelas sociais, tá? Muitas estatísticas, se não todas, no que diz respeito ao aborto, são estatísticas que não têm amparo na realidade. São baseadas em achismos. Isso está comprovado. Teve audiência pública no STF, né? Vários especialistas foram chamados e ficou claro que as estatísticas são furadas, não podem ser levadas a sério. Nós precisamos que a mulher tenha um pré-natal adequado. Né? Por exemplo, eu sou católico, mas quando eu defendo a questão da vida, não tem nada a ver com o catolicismo. Não é com a sua religião? Não tem nada a ver com a religião somente. No primeiro momento, a gente está falando de dados científicos, de critérios objetivos. Agora, infelizmente, quando eu vou para um debate, e, por exemplo, recentemente eu participei até no CREMERG de um debate sobre a questão do aborto, sobre a questão da vida do nascituro, e eu fiz um questionamento para uma deputada do pessoal que lá estava. Eu perguntei para ela, porque ela estava falando muito sobre autonomia, né? Que a mulher deve ter autonomia, que a mulher decidir sobre o próprio corpo. Próprio corpo. E eu falei, mas quem decide, já que a senhora gosta tanto da autonomia, fala tanto sobre autonomia, por que não respeita a autonomia do bebê? Porque nós temos um outro ser humano. O bebê no ventre não é a extensão do corpo da mulher. Ele é uma outra vida. Com a minha unha, eu faço o que eu quero. Quando eu tinha cabelo, eu cortava. O cabelo é meu. Se eu quiser pintar de vermelho, de rosa, de amarelo, deixar crescer ou não, isso tudo é um problema meu. O cabelo me pertence. Mas nós não estamos falando de uma extensão do nosso corpo. Nós estamos falando de um outro ser humano, que precisa ser preservado, que tem direitos. Então, o aborto é um assassinato. Nós entendemos os casos. Os casos são difíceis, mas nós também temos uma experiência nessa área. Todas as mulheres que são acolhidas, que são amadas, que são acompanhadas, até mesmo aquelas que engravidam em casos de estupro, mais de 95% dos casos, quando elas possuem esse atendimento, elas não abortam, elas não matam seus filhos. Pelo contrário, elas têm essas crianças e elas amam essas crianças, o que parecia impossível aos olhos humanos. Mas por quê? Porque elas tiveram um acompanhamento. Elas souberam separar as coisas. Então, para o senhor, seria necessária a formação de uma rede de apoio a essas mulheres? Essa rede existe.
mas não tem nem vez nem voz em muitos lugares. Ninguém quer ouvir a verdade. Nós temos um problema muito sério nessa sociedade. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem lidar com a realidade. Hoje nós sabemos, também através de estudos científicos, que os traumas causados pelo aborto são infinitamente maiores do que os traumas causados, por exemplo, por um estupro. Porque não é um processo fácil para a mulher Não encarar é, um aborto. e é uma covardia. Eu prendi diversos estupradores. O estuprador é um covarde. Mas, por exemplo, quando o Jair Bolsonaro fala em castração química, para uma feminista, ela não quer. Ela é contra uma castração química para o estuprador. Mas vejam, pessoas que não querem a castração química, pessoas que se sensibilizam. Hoje você matar uma tartaruga é muito pior do que matar uma criança no ventre. Que sociedade nós estamos construindo? A sociedade eugênica? Hitler tentou isso. Veja que recentemente o STF permitiu o aborto de crianças anencéfalas. Ou seja, é uma sociedade onde somente os perfeitos podem viver. Isso tem consequências, isso abre precedentes. É porque no caso das crianças anencéfalas, o que é considerado é que essa criança não tem a possibilidade de viver fora do ventre. Segundo os eugenistas, mas segundo a ciência, não. Essas crianças, elas vivem durante um período, mas são seres humanos, né? Porque se a gente começar a querer decidir, como foi tentado no passado, quem deve viver ou quem não deve, isso foi tentado pelos eugenistas, foi tentado por Hitler e por várias outras pessoas. Daqui a pouco, se uma pessoa for nascer com algum tipo de defeito, algum tipo de problema, seja motor, né, seja neurológico, vai chegar um momento que a gente vai dizer, não, essa pessoa também não merece viver. E quantos ensinamentos essas pessoas nos dão todos os dias? Né? Por que elas não têm esse direito? Daqui a pouco vão dizer que uma pessoa, uma criança vai nascer cega. Não tem direito de nascer. Então, isso é um erro. A gente caminha para um poço sem fundo se continuar defendendo o aborto. O aborto é um assassinato. Nós compreendemos. Torno a repetir, é muito importante que isso fique claro. Até em casos de estupro. Não há pena de morte para o estuprador? Não. Mas tem pena de morte para a criança. Então, enfim, me parece uma grande injustiça. E de fato é. A gente tem que resolver esses problemas de outras maneiras. Por exemplo, por que não um projeto? Eu peguei muitos casos que se a mulher tivesse, pelo menos, com uma arma de baixa letalidade, não teria sido estuprada. Porque estuprador é covarde. Se a mulher tiver como se defender, ele não a violenta. Ataquem quem está indefesa, né? Ele gosta de atacar quem está indefeso. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando, nosso tempo se encerrou, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua participação no Alerj Entrevista. Obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.